Hoje, final de mês, encerramos uma série, Revolução do Amor. E não existe uma revolução maior do que obedecer a Deus. Revolução do amor nos leva a uma vida de plena obediência total ao Senhor, como eu disse agora sobre a história de Policarpo. E o texto que nós vamos encerrar esta série é o texto que nós estávamos trabalhando todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão do Monte, as palavras mais fortes de Jesus para os seus discípulos. Então vou pegar os últimos versículos agora para fazer o encerramento dessa série. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, sem juízo, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Queridos, na semana passada, eu tenho assistido uma série junto com a Egli, e a cena que se passou, eles estavam numa viagem em alto mar por volta do ano de 1750, um barco à vela, um navio à vela, e deu lá nesse navio uma epidemia de febre, que estava dizimando a população e a tripulação do navio. E num determinado momento, o que caracterizava que alguém estava contaminado por essa febre eram umas manchas na pele, uma erupção que causava na pele, e foi visto que uma criancinha estava com esse sintoma, e o capitão do navio, coração gelado, mandou que jogassem a criança ao mar. E quando jogaram a criança ao mar, a mãe não arrancou os cabelos, não ficou esperneando, não desmaiou, ela simplesmente pulou junto com a criança para a morte. O que nós fazemos por amor? Podemos dizer que as pessoas fazem coisas inimagináveis pelo amor, coisas boas e coisas ruins, coisas sensatas e coisas loucas. Eu, por exemplo, e você também como pai, não pensaria duas vezes em pular no mar, ou pular num rio, numa enchente, para salvar os nossos filhos, pular na frente de um carro, pular, seja o que for, para salvar um filho, para defender a sua esposa, para defender a sua casa de um pilantra que porventura pule o muro e invada a sua casa. Eu pelo menos não pensaria duas vezes. O amor revoluciona a nossa vida, o amor revoluciona. Uma coisa é você viver solteiro, fazemos coisas que não exigem muito compromisso, nós não temos horário, nós somos como o vento, nós temos mobilidade, nós vamos para um lugar, vamos para o outro. Mas quando o vírus do amor nos pega, a partir já do momento de um namoro, quando o vírus, nós somos contaminados com esse vírus, nós ficamos enroscados pelo amor, apaixonados, nós ficamos amarrados, nós consideramos muito a pessoa a quem amamos, e nós queremos agora
quando nós vamos tomar as nossas decisões, nós queremos compartilhar as nossas decisões com a pessoa a qual nós vivemos e amamos. Quando nós amamos uma pessoa, nós nos ligamos. Quando amamos, nós queremos agradar. Quando amamos, nós respeitamos a vontade da pessoa. Quando nós amamos, nós somamos e nós construímos. Quando nós amamos, nós sacrificamos ou nos sacrificamos e estamos dispostos a morrer pela pessoa que nós amamos. E queridos, quando nós falamos da nossa vida espiritual, a vida verdadeira, a vida muito mais sublime, a vida eterna, quando nós falamos da nossa vida com Deus, nós temos 2 mandamentos na Bíblia que são inegociáveis. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior de todos os mandamentos. E Jesus, para aqueles que particularmente se dizem cristãos, para aqueles que são ou se consideram seus discípulos, Jesus disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. A nossa vida espiritual se resume nisso: um amor incondicional pelo nosso Senhor, pelo nosso Rei, pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. E é este primeiro amor por Jesus, antes da esposa, antes do pai, antes da mãe, antes do filho, que revoluciona o nosso amor. É o amor a Cristo sobre tudo e sobre todos, que escancara a nossa jornada nesta vida. É o nosso amor incondicional a Cristo que vai permear todas as nossas relações pessoais, a começar com o nosso cônjuge, aquele ou aquela pela qual nós estamos dispostos a morrer, que vai permear também o nosso amor em relação aos nossos filhos, aos nossos irmãos na fé, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, os nossos colegas, e até mesmo, como foi falado aqui na semana passada, com os nossos inimigos. Então preste muita atenção: quando você ama a Cristo sobre tudo, você tem saúde espiritual, você tem vida espiritual, você é uma pessoa que está avivada espiritualmente. O que o avivamento é, se não nós voltarmos ou nós vivermos o primeiro amor? O avivamento que nós tanto buscamos para essa igreja se resume a isto: amar a Cristo sobre tudo, sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Isto é avivamento. Agora a pergunta para nós entrarmos no texto que nós lemos: o que faz uma pessoa que ama a Cristo apaixonadamente? O que faz uma pessoa que ama a Cristo apaixonadamente? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quem ama, obedece. Quem ama, obedece. Queridos, o amor é o ponto de partida para a obediência. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, não é conhecer, não é saber, não é entender a doutrina, não é isso.
é vivê-la, é praticá-la. A maior demonstração de amor a Deus é a obediência. Isto fica registrado nas palavras contundentes lá no Antigo Testamento de Samuel ao rei Saul, quando ele diz: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Não existe nada que agrade mais ao Senhor do que a obediência, porque a obediência, ela demonstra o nosso amor por Deus. Queridos, a obediência a Deus é a melhor oferta que você pode oferecer a Ele. A obediência a Deus é o melhor que você pode fazer para agradar a Deus. Sabe por quê? Porque a obediência envolve dois dos maiores componentes do cristianismo, da nossa fé, que é a fé e o amor. A fé e o amor na vida cristã estão no topo da vida cristã. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós devemos nos relacionar com um Deus que não vemos, não sentimos, não pegamos, não cheiramos, não tocamos, pela fé. Mas o amor está acima ainda da nossa fé. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, diz Paulo, mas o maior destes é o amor. Você que é pai, fica satisfeito quando um filho confia em você? Fica, né? E a gente faz tudo para que eles confiem em nós, né? E às vezes eles duvidam ainda. Você, mãe, fica satisfeita quando o filho demonstra amor por você? Sem dúvida. Alguma coisa pode nos dar maior alegria em relação aos nossos filhos do que isto? Que confiar em nós e receber deles o amor? Da mesma maneira, quando obedecemos a Deus, nós estamos demonstrando fé na sua palavra e amor por Ele. Então nada agrada mais a Deus do que a obediência, porque a obediência demonstra fé e demonstra amor, e nada agrada ou desagrada mais a Deus do que a desobediência. Então o grande segredo do ministério pastoral, o grande esforço que os pastores em todas as igrejas, creio eu, fazem todos os cultos, enquanto nós pastoreamos, enquanto nós pregamos, é diminuir a distância entre o que nós cremos e professamos como fé cristã, fé reformada, e o que nós vivemos. O maior objetivo meu aqui nesta igreja é diminuir a distância entre o que você crê e o que você vive. Quando pensamos nas séries de mensagens, nas liturgias, quando nós oramos, quando nós jejuamos pela igreja, quando nós pregamos, nós estamos colocando como pastores, como equipe pastoral, toda a nossa fé, toda a nossa energia para que o nosso rebanho se torne cada vez mais obediente a Jesus. Porque a obediência ao Rei é a coisa mais importante em nossa vida. A obediência leva-nos a cumprir o propósito máximo de nossas vidas aqui, que é glorificar a Deus.
E a obediência leva-nos também a chegar perto daquilo que nós chamamos de felicidade. Porque o que nós vivemos aqui, por mais que seja estupendo, maravilhoso, não é um grãozinho de areia diante da glória que está reservada nos céus, na vida eterna. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou ou penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo, que subiu ao terceiro céu numa visão, ele disse que ele não conseguia descrever em palavras o que ele viu lá na glória. Então, aquilo que nós chamamos de felicidade pode ser alcançada nesta vida pela obediência. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não se ajunta na roda dos zombadores. Feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à margem do rio, que no seu devido tempo dá os seus frutos, as suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Você conhece esse salmo, é o salmo da felicidade, salmo de número 1, primeiro salmo da Bíblia. Ele prospera em tudo o que faz. Felicidade não é isto? Felicidade não é prosperar em tudo que nós tocamos e fazemos? Portanto, queridos, o caminho da felicidade humana é simples, é a obediência a Deus. É a obediência radical e restrita a Jesus Cristo, nosso Rei. Se Cristo é o teu Rei, se você fez de Jesus o teu Rei, então significa que você o ama acima de tudo e de todos. Então significa que você é uma pessoa obediente. E se você é obediente, Jesus Cristo é o teu Rei, você é uma pessoa sadia e feliz. É isto que produz uma revolução do amor. A revolução do amor em nós. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ela produz isso, obediência. E a obediência nos leva à alegria, à paz, à comunhão com Deus, a prosperidade espiritual. Quem ama, obedece. Até pode haver alguém que obedeça sem amor, mas será como o fariseu lá, de nada vale, é como um símbolo, é como um sino que soa, né? Sem amor, nada subsiste perante Deus. Agora, em segundo lugar, se o amor nos leva à obediência, a construção dessa vida de obediência, ela se dá num caminho que nós precisamos entender. Diz a Bíblia lá: será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Interessante que o texto de Mateus omite, mas o de Lucas não omite, e eu vou ler essa mesma passagem sinótica ou semelhante em Lucas. Diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Uma coisa é construir uma casa sobre a areia, ou sobre a superfície do solo. Outra coisa é construir uma casa sobre a rocha que está abaixo da superfície ou abaixo da areia. O caminho mais fácil é construir sem cavar. Eu construí a minha casa, eu participei lá, eu ajudava o pedreiro quando podia,
eu era seminarista aqui na igreja na época, eu presenciei o que foi feito na minha casa. Eu sei o que tem embaixo da minha casa. O caminho mais fácil é construir sem cavar, sem tirar a terra. É o caminho mais rápido, é o caminho mais barato, é o caminho mais confortável. E eu vou dizer para você, é tudo o que a nossa cultura quer de nós, ou é tudo que a nossa cultura nos ensina: rapidez, conforto e economia. Você gasta menos. Me lembro que construí a igreja lá em Passo Fundo também, na época que eu estive lá, e foi um caminhão batistaca, se não me engano que fala, né? O caminhão vai com uma brocona, ele vai furando assim, 7 metros para baixo, isso porque já tinha tirado bastante terra, tinha feito a terraplanagem do terreno, e logo em seguida vinha um caminhão com concreto e uns ferros, e ela: Senhor, o nosso dinheirinho está sendo enterrado lá embaixo, ninguém vai ver, tudo que nós ajuntamos para construir vai ficar debaixo da terra. Mas eu acredito, queridos, que dá para construir lá hoje um edifício, pelo menos uns 5 andares. Rapidez, conforto, economia, tudo isso tem a ver com dinheiro, tempo e prazer. É o que nós aprendemos hoje na nossa sociedade. Por isso hoje nós temos uma grande onda de cristãos que aderiram a esta cultura do menor sacrifício e do maior prazer, que é a cultura hedonista. E eu volto a repetir o que eu tenho falado aqui: o maior inimigo do evangelho hoje, o maior inimigo de alguém se tornar discípulo de Jesus é o conforto. Queridos, nós, filhos da reforma protestante, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos 5 princípios teológicos. Um deles chama-se sola gratia, ou somente a graça. Não é o que eu faço, mas é o que Deus fez por meio de Cristo. Eu não serei salvo pelo que eu faço, mas serei salvo pelo que Cristo fez. Isso é ponto inegociável na nossa fé. O criminoso na cruz do Calvário é um exemplo disso. Ele não fez nada de bom e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo pela graça de Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa: o conceito somente a graça, sola gratia, não elimina o nosso esforço. E é isso que o presbiteriano não entende. Sola gratia não elimina o esforço, elimina o mérito, mas não o esforço. A graça de Deus não nos empurra para a inércia, a graça de Deus não nos empurra para a tranquilidade, como que dizendo: não é o que eu faço, mas é o que Deus fez. Não, queridos, isto é válido para a salvação, mas isso não é válido para o que vem depois da salvação. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos faz corar de vergonha, o amor de Cristo nos impulsiona, nos leva à ação, nos empurra, o amor de Cristo nos tira do conforto, Ele nos comissiona. O apóstolo Paulo, quando ele foi encontrado pela graça de Deus no caminho de Damasco, ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Queridos, a palavra de Deus nos convoca ao esforço. Josué disse: esforçai-vos, pois, muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita nem para a esquerda. Paulo disse: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Jesus Cristo disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A construção de uma vida obediente
é um caminho árduo, que exige de cada um de nós esforço. Nós nos esforçamos para estudar, nós nos esforçamos para trabalhar, nós nos esforçamos para comprar um carro, nós nos esforçamos para passar no vestibular, para passar num concurso público, nós nos esforçamos para exercitar, para termos uma saúde melhor. Nós nos esforçamos para educar os nossos filhos, porque educar dá trabalho. Nós nos esforçamos para aguentar o patrão, o chefe. E olha só que interessante, nós nos esforçamos para nascer. Para nascer é um parto. Então, por que o esforço e a dedicação não seriam necessários para obedecer a Cristo? Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus não exige esforço? Não é isso que Ele exige de nós se queremos verdadeiramente estar ligados nele como seus discípulos? Esta é a última revolução do amor: obedecer irrestritamente a Cristo, porque o amamos acima de tudo e de todos. Quem verdadeiramente ama Jesus, lhe obedece, e foi isso que Ele disse: se me amais, eu só saberei que vocês me amam se vocês guardarem os meus mandamentos. Queridos, em último lugar, a obediência é uma construção segura. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Nesta comparação que Jesus fez, ou nesta comparação que Jesus faz, aqueles que obedecem a palavra permanecem firmes nas tormentas da vida. A casa não cai. Por isso nós podemos dizer que a obediência é um caminho seguro. É um caminho que nos leva a ter segurança. E segurança é um artigo raro hoje. E eu não estou dizendo tão somente da segurança pública, muito menos da segurança financeira. Estou dizendo da segurança espiritual. Aquela segurança interna, aquela segurança pessoal, aquela segurança que está no nosso interior. O quanto temos hoje de pessoas ansiosas, pessoas inseguras, pessoas que criam fantasmas, pessoas que acham que tudo de ruim pode acontecer com elas, pessoas que se apavoram com as más notícias, que se desestabilizam frente a uma adversidade. Nós precisamos muito de segurança espiritual. O pecado gera insegurança, a obediência gera segurança. O pecado gera inquietude dentro de nós, a obediência gera paz. Por isso o apóstolo João nos ensina na sua primeira carta: e aquilo que pedimos dele recebemos. Vou repetir: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A obediência é uma condição para a resposta positiva de Deus às nossas orações. Queridos, enquanto o pecado nos afasta de Deus, enquanto o pecado fecha os ouvidos de Deus para não
nos ouvir. A obediência gera confiança em nós, para que sejamos atendidos diante de Deus. E a mesma coisa diz também o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça diante do Senhor em ocasião oportuna. Acheguemo-nos confiadamente diante do Senhor. Quem pode chegar confiadamente diante do Senhor? Somente aquele que tem um coração obediente perante o Senhor. Por isso a Bíblia diz: como é feliz aquele que teme o Senhor, como é feliz aquele que tem prazer em obedecer os seus mandamentos, não teme as más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. O salmista diz. Irmãos, a obediência, ela nos aproxima de Deus, e na presença de Deus há um refúgio, na presença de Deus há um esconderijo para a nossa alma. Na proximidade de Deus nós somos acolhidos, na proximidade de Deus nós somos amparados, como uma galinha ajeita os seus pintinhos debaixo das suas asas, quando está ventando, quando está frio, quando está chovendo. Na proximidade com o Pai existe aconchego, existe intimidade, existe amor, existe segurança, e isto vem através da obediência. Como já citei o Salmo 1, o homem ou a mulher obediente é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que nunca murcha e no seu devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faz prospera. Um cristão obediente é uma pessoa abençoada, uma pessoa abençoada. E eu quero concluir voltando ao que falei no início. As pessoas e nós fazemos loucuras por amor, ou pelas pessoas que nós amamos. Nesta noite eu quero te desafiar a fazer a loucura mais sensata que se tem notícia: obedecer irrestritamente a Cristo. E por que isso seria loucura? Porque isto é Evangelho, e o Evangelho é loucura, diz Paulo, para os que se perdem, para os que serão condenados, para os que serão afastados de Deus na eternidade. Mas para nós que somos salvos, diz Paulo, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Aos olhos dos teus amigos, você pode dizer que Jesus Cristo é o teu rei, e se você disser isso a ele, ele vai dizer assim: mas você é louco. Dizer a eles que você o ama mais que a tua noiva, que a tua namorada, que a tua esposa, que o teu filho, é loucura. Dizer que a tua amizade com Cristo vem antes da amizade deles é loucura. Dizer que você vai ter um prejuízo financeiro porque você não quer desagradar a Cristo, isso é loucura. Dizer a eles que manterá sua castidade por amor a Cristo, isto é loucura. Mas é para isso que Jesus nos chama, para termos esta vida interior plena, vida abundante que Jesus veio nos dar. Vale a pena, porque na obediência encontramos a graça de Deus que nos sustenta. Você não pode negociar a sua obediência a Jesus. A nossa casa permanecerá de pé, firme, durante todos os momentos da nossa vida, ao passo que aqueles que apenas ouvem as palavras de Jesus, mas não as praticam, o versículo 27 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios,
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem é o teu Deus? Quem você ama acima de todas as coisas? Queridos, a maior revolução do amor consiste em obedecer a Cristo incondicionalmente, sem negociação, sem jeitinho brasileiro. Não negociar a sua palavra, seus valores, sua ética e os seus ensinos. Desafio você, faça isto nesta noite. Volte ao primeiro amor, volte ao amor maior. O primeiro amor é Jesus Cristo, o teu Senhor e o teu Salvador. Digo para você nesta noite, sem medo de errar, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa por ter negociado agradar antes a você do que a Cristo. Você precisa de arrependimento. Queridos, nós não merecemos tão grande amor de Cristo, mas Ele nos ama e nos amou até o fim, até o ponto de entregar a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus nos comprou para si. Jesus pagou um alto preço. Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje Ele diz a você: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Reconsagre sua vida a Cristo. Se arrependa do amor que você não tem demonstrado a Cristo. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Faça isso urgente. Isto é evangelho. Menos do que isso é religião e é ser membro de igreja. E Jesus não quer membro de igreja, Ele quer discípulos. Fique em pé.